A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. Estamos trabalhando no livro de Provérbios. Hoje vamos continuar no capítulo 17, do 11 ao 20. Depois vamos terminar com 2 Samuel 21, do 10 ao 14, onde o tema é: uma atitude nobre faz a diferença. A gente vê que aqui em Provérbios fala de sabedoria, de entendimento e fala do ímpio. Mas no final, em 2 Samuel, a gente vai ver que uma atitude nobre faz a diferença. E essa atitude foi no meio de uma dor, de uma situação muito constrangedora, um caos. Mas aquela mulher foi brilhante. Provérbios 17, a partir do 11. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. 11. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal. As pessoas rebeldes, ela não respeita, né? Ela não obedece. Afinal, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Quem vive em desobediência sempre está como um mensageiro cruel. Ou convive com pessoas cruel, né? Porque lá em Salmo fala que um abismo chamou outro abismo. Melhor é encontrar-se com uma ursa que teve os filhos roubados. Já pensou uma ursa com os filhos roubados? Do que com um louco na sua insensatez. Quer dizer, um animal feroz que destrói tudo pela frente. Mas aqui mostra que uma pessoa que não tem insensatez, que não é sensata, ela é louca. Ela não tem limite, né? Ela age por impulso. Quanto àquele que paga o bem com o mal. Existem horas que passamos por situações difíceis, mas não podemos pagar o bem com o mal. Não precisamos ficar juntos, mas pagar o bem com o mal, não. Não se apartará o mal da sua casa. Quem se vinga, quem quer pagar o mal com o mal, veja que não se apartará o mal da sua casa. Aquelas pessoas que vivem na igreja, trabalhando, fazendo a obra, mas não mudam, o mal está dentro do seu lar. Porque nós temos que imitar Jesus Cristo. Como soltar das águas de um dique o início de contenda. Assim, antes que sejam envolvidos, afaste-se da questão. Aqui fala, se afasta de questões de contenda. Existem situações que a gente sabe que vai terminar em contenda. Existem pessoas que a gente sabe que não tem como mudar, só Deus. Então se afaste. Você já aconselhou, você já orientou, mas não quer mudar. Quer continuar no meio de panelinhas. Quer continuar do jeito delas. E achando que ser crente é isso, se afaste. A Bíblia não diz fugir da aparência do mal, né? O que justifica o ímpio? E o que condena o justo? Tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. O justo e o ímpio. O justo tem que ser justo pelo Senhor. Mas para isso ele tem que ser justo. O ímpio, ele tem que mudar. Mas às vezes o justo e o ímpio dão no mesmo. As atitudes são as mesmas. Então, tudo isso são abomináveis ao Senhor. Eu estou na casa do Senhor, mas eu não mudo. Eu estou na casa do Senhor, mas eu acho igual a ímpio. Qual a diferença? Né? O que é que eu estou fazendo para agradar o Senhor? Como é que eu estou agindo diante da família, de aquelas pessoas que estão me vendo? Porque aquelas pessoas que riem com suas atitudes ímpias são as mesmas que falam de você por trás. Bate nas tuas costas, finge que é teus amigos, mas quando você não está de ó crente ou a crente, né? Isso não agrada a Deus. De que serviria o dinheiro na mão do tolo? Para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento. Não serviria de nada. Como é que Deus vai dar sabedoria a um tolo? Não tem como ele comprar com dinheiro. E Deus não dá. Porque ele não ia valorizar e ele ia fazer tudo que um tolo faz. Em todo tempo ama um amigo e na hora da angústia nasce um irmão. É raro isso, né? Você ter um amigo hoje é muito raro. Veja que em todo tempo ama um amigo e em hora da angústia nasce um irmão. É raro. Mas existe. O homem falta de entendimento compromete-se, ficando porfiador na presença do seu companheiro.
O homem, por falta de entendimento, ele se compromete todinho. Aí ele ainda é fiador, né? Como se ele não tem entendimento. Quem não tem entendimento não tem testemunho. Quem não tem testemunho não honra o seu nome. Tanto faz estar de um jeito como de outro. O que ama a transgressão, ama a contenda. O que exalta a sua porta, busca a ruína. Quem ama se exaltar, ama também a contenda. Porque ele quer aparecer, né? Ele quer fazer do jeito dele. Então ele transgride as leis do Senhor. E ele acaba transgredindo tudo de certo. Então vem as contendas, vem as fofocas, vem tudo que não agrada o Senhor. Para terminar o 20. O perverso de coração jamais achará o bem. Como se ele só é perverso? E o que tem a língua dobre vem a cair no mal. O que tem a língua dobre, quer dizer, a sua língua dobra de atitudes mal. Ele acaba caindo no mal. Porque ele fala pelos cotovelos das pessoas. Às vezes, a pessoa, porque se afasta de alguém ou de algumas pessoas, o nome dela é doce. Onde ele chega, quem está sendo tolo é eles. Porque não sabe o dia de amanhã. Não conhece a história do irmão ou da irmã. Não é verdade? Então, perdes amanhã de ter um carinho, um respeito. E outra coisa, o mundo dá volta. Então, é melhor a gente não estar falando de ninguém. É melhor a gente ter cuidado com essa linguinha que dobra em atitudes. Porque nem glorifica a Deus e amanhã pode ter consequência nossas atitudes. Segundo Samuel 21, do 10 ao 14, tem tudo a ver com o tema que eu coloquei. Uma atitude nobre faz a diferença. Veja aqui. Segundo Samuel 21, a partir do 10. Então Rispa, filha de Aí, tomou um pano de cilício e estendeu sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. Quem era Mispa? Rispa. Rispa foi uma concubina de Saul, rei. E o povo de Davi matou seus filhos. Por quê? Porque agora o rei era outro, Davi. Saul já tinha morrido. E essa mulher, com atitude nobre, tanto de dia como à noite, espantava os animais, os bichos, para não rasgar, para não comer seus filhos. Agora pense a situação dessa mulher diante de cadáveres. Porque essas pessoas estavam fedendo, mas ela ficava abanando o tempo todo. Porque ela não podia fazer muita coisa, porque era a ordem do rei. Agora pensa a dor dela, seus filhos mortos, nem sequer teve a honra de enterrar eles. E ali, dia e noite, afastando os animais para não estraçalhar. Isso era uma atitude de uma mãe nobre. Se preocupou com cadáveres, mas cadáveres que tinham o seu sangue, cadáveres que ela amava. Foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aí, concubina de Saul. Veja que aí foi contado a Davi, que ela tangia os animais de noite, para não comer, não rasgar os cadáveres dos seus filhos. Além de uma mulher íntegra, corajosa, determinada, a dor dela ali, a humilhação de ver seus filhos ao relento, numa situação dessa. Mas ela teve essa atitude nobre. Ela tinha tudo para se irritar, para odiar, não, mas ela ficou ali tangendo os animais deles. Então foi Davi, tomou os ossos de Saul e de Jonatã, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais furtaram da rua de Betzã, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filhos feriram a Saul em Gibeon. Fez subir dali os ossos de Saul, de Jonatã, seu filho, e ajuntar também os ossos dos enforcados. Os enforcados eram os filhos dela, que era filho de Saul, irmão de Jonatã. Davi, quando soube disso, entendeu a dor daquela mulher, a atitude de Rispa, e pegou todos, e veja o que ele fez. Enterraram os ossos de Saul, de Jonatã, seu filho, na terra de Benjamim, e Zela, na sepultura de seu pai, e fizeram tudo o que eu reordenara. Depois disso, Deus o aplacou com a terra. Veja que aí Davi mandou que enterrasse todos. Até aqueles filhos de Rispa
foram enterrados com o rei, porque era pai dele, e com seu irmão Jonathan. Sabe o que é isso? Foi uma atitude nobre de Rispa. Uma atitude, ao meio à dor, ele ainda teve força para ficar cuidando dos cadáveres. E o rei ali, Davi, que representa o rei dos reis e o senhor dos senhores, viu a atitude nobre de uma mãe. A mesma coisa é o rei dos reis, que vê a minha e a sua atitude. No meio da dor, do caos, fica fazendo tua parte de adorar o Senhor. Fica na posição que Ele quer, que Ele te honra. Porque Davi mandou que pegasse todos e fez um sepulcro de honra para todos. Por conta da atitude dela. No meio da dor, ela não saiu se desesperando de vez. A dor estava grande, estava. Mas ela ali estava tangendo os animais para não mexer nos seus cadáveres dos seus filhos. E o rei tomou essa atitude diante dele, quando ele viu aquela atitude nobre daquela mãe. O Senhor vê as nossas atitudes quando choramos em silêncio, quando ficamos no nosso canto enquanto as pessoas falam, leva nosso nome de um lado para outro, né? Porque às vezes tem pessoas que usam meu nome e o seu, e cada um tem uma opinião formada e ninguém sabe de nada. E de repente você está na sua casa, eu estou na minha casa, né? E dos quatro cantos a gente sabe que o nosso nome está jogado de um lado para outro. Mas o nosso papel é orar. Porque quem conhece a minha história e a tua é o Senhor. É muito fácil criticar e julgar do que não sabe. Não está no nosso lar para saber. Mas só precisa o Senhor saber. Porque Davi teve essa atitude quando viu a atitude daquela mulher quando soube. E Jesus quer ver uma atitude nobre minha e sua. No meio do caos, no meio do disse-me-disse, é nessa hora que a gente ora e adora. E continua na posição de serva. E o Senhor nos dá a vitória. Amém? Lembre-se do tema. Uma atitude nobre faz a diferença. A paz do Senhor, fique todos com Deus. E até amanhã.